Perfeito, pessoal. Agora vamos resolver essa questão aqui. E uma curiosidade é que bastante gente errou essa questão aqui. E qual foi o erro comum? O erro comum dessa questão está morando bem aqui, ó. Tem uma cara simpática, aparentemente inofensivo, mas muita gente se atrapalhou. Se atrapalhou porque é o seguinte: a gente sabe que a notação menos um no expoente significa o inverso de um número. Então, se eu tenho aqui um número A qualquer, tá? Se eu tenho aqui o número A pertencente aos reais, o número A menos um, A elevado a menos um, ele significa que é um dividido por A. É o inverso do número A, tá? E qual foi o erro que a gente cometeu aqui? Olha só, veja que aqui aparece tangente a menos um do número um, tá? Então, tangente a menos um do número um. E qual foi a interpretação que a maioria de vocês teve? Olha só, vocês fizeram, aplicaram aqui o mesmo princípio, a mesma ideia, e disseram que isso aqui é igual a um sobre a tangente do número um. Então, se aqui eu posso substituir por um sobre a tangente, a minha expressão ficaria igual ao seguinte: tangente de um multiplicada pela cotangente de um multiplicado por um sobre a tangente de um. E aí o que, que vocês fizeram? Muito provavelmente cancelaram aqui e ficou somente a cotangente de um e marcaram aqui a resposta do amor mais uma vez. Só que, na verdade, está incorreto, porque essa notação menos um acima de uma função, ela não significa o mesmo significado que a gente acabou de ver aqui, tá? Se a nossa expressão, ao invés de ter isso aqui, fosse uma expressão onde esse expoente menos um engloba toda a minha expressão, no seguinte sentido: se eu tivesse aqui a tangente do número um, então isso aqui vai dar um número, e assim, esse número está sendo elevado a menos um. Aí, esse raciocínio que a gente acabou de ver seria válido, porque aqui eu estou mencionando o número tangente menos um, o tangente de um, que é um número, e estou pegando o inverso desse número. Então, de fato, seria somente inverter a fração, ficaria um sobre tangente de um. Qual que é, então, o significado desse menos um que está bem aqui? Esse significado significa função inversa. Então, vou colocar aqui um parêntese comentando sobre isso. Quando vocês tiverem uma função f menos um de x, significa o seguinte: qual que é o elemento y, tal que quando eu aplico a minha função f, vai dar exatamente x. Então, isso daqui vai ser igual a um número y, se e somente se, tá? Equivalentemente, quando a gente aplica a função nesse valor aqui, vai dar x. Então, é uma pergunta que eu se faço, né? F menos 1 de x é algum número misterioso, tal que, quando eu aplico a minha função f sobre esse número misterioso, vai dar exatamente aqui o que está nos parênteses. Esse é o significado de função inversa. Tem outros detalhes mais formais que a gente não vai entrar em detalhe aqui nesse vídeo, tá? Mas eu vou dar aqui um exemplo. Quem que seria, por exemplo, seno menos 1 de, colocar aqui, seno menos 1 de, deixa eu ver, escolher um valor bacana, 1 meio, tá? Qual que é a resposta para isso? Você vai imaginar qual é o ângulo que eu coloco aqui, aplico o seno e que vai dar 1 meio. Vocês perguntam, é 30 graus. De fato, quando a gente coloca 30 graus, aplica o seno sobre o 30 graus, vai dar 1 meio. Então, seno elevado a menos 1, no caso aqui, esse menos 1 é a função inversa, tá? A inversa do seno aplicado no ponto 1 meio é o valor 30 graus. Porque quando a gente aplica o valor do seno em 30 graus, dá exatamente 1 meio. Perfeito? Então, feita essa breve apresentação sobre a função inversa, quem que é tangente menos 1 do valor 1? Ora, isso aqui é um ângulo tal que quando eu aplico a sua tangente, vai dar o número 1. Então, você tem que se perguntar qual o ângulo que dá tangente igual a 1? É a seguinte pergunta que está sendo feita: qual ângulo cuja tangente é igual a 1? Então, essa expressão é equivalente a essa frase aqui em língua portuguesa. Em língua portuguesa é isso aqui que está querendo dizer. E a gente sabe que a tangente ela é o seno sobre o cosseno, tá certo? Então, se isso aqui vai ser 1, o seno e o cosseno têm que ser iguais. E o ângulo cujo seno e cosseno são iguais, o ângulo que está entre 0 e 180, cujo seno e cosseno são iguais,
é um ângulo de 45 graus. Portanto, isso aqui vai dar 45 graus. E como a gente quer a resposta aqui em radianos, isso aqui é equivalente a π sobre 4 radiano, tá? Lembrando que 180 dividido por 4 dá exatamente 45, perfeito? Então é por isso que vai dar π sobre 4. Portanto, esse tangente menos 1 do número 1, a gente pode trocar isso aqui por π sobre 4. Maravilha? E agora, você nota muito bem que sobrou aqui esses dois garotões. E é aí que eu vou falar agora sobre essa função cotangente. O que significa a função cotangente, tá? A função cotangente, ela é exatamente a função quando a gente inverte as frações que definem a tangente. Então, se a tangente de um número x, ela é seno de x sobre o cosseno de x, a cotangente desse número x, ela é exatamente o contrário. Por definição, vai ser o cosseno de x dividido por seno de x. E aí, uma coisa que você pode notar é que se você multiplica essas duas expressões, tangente de x multiplicado por cotangente de x, você vai obter o seguinte: tangente de x é igual a seno sobre o cosseno. Já a cotangente é o contrário, ela é o cosseno sobre o seno. E aí, agora sim a gente vê que se cancela tudo e dá 1. Aqui, o cosseno aqui ele vai embora, o seno vai embora e o resultado dá igual a 1. Portanto, toda essa nossa expressão aqui, ela vai ser igual a 1, tá certo? E o outro ali dá π sobre 4. Portanto, a resposta aqui é o surprise. A resposta correta é π sobre 4, medido aqui em radianos, tá?